Cara, Então, boa noite a todos, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre direção defensiva. Nós vamos falar sobre direção defensiva. Eu acho esse assunto bem importante, pois são 15 questões dele na prova. Só sobre esse assunto são 15 questões, são 15 das 40 questões, né? Então, se você acertar 15 e você tem que acertar 28 para ser aprovado, 15 é mais do que a metade da prova. 15 é mais do que a metade da prova. Eu acho muito interessante vocês prestarem atenção nesse conteúdo e estudarem, porque ele tem muitas questões. Vou passar aqui. Nós vamos falar um pouco sobre o conceito de direção defensiva, vamos falar um pouco sobre estratégias para a prevenção de acidentes, vamos falar um pouco sobre tipos de distâncias, vamos falar um pouco sobre condições adversas e vamos falar um pouco sobre colisões. Eu prefiro começar por tipos de distâncias, porque acaba dando um trabalhinho, pessoal. Tem gente que se confunde um pouco, tem gente que acha um pouco complicado, então a gente começa pelo que eu acho um pouco mais complicado, enquanto vocês estão com a mente fresca, ela está começando agora. Depois nós passamos para o conceito. Alguém tem algum problema em relação a isso ou tudo bem? Pode Tudo ser? bem. Show! Então, pessoal, tipos de distâncias. Tem 4 distâncias que vocês vão ter que aprender para fazer a prova. Distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. Distância de segmento ela também pode ser chamada de distância de segurança ou distância segura. Das 4, a distância de segmento é a mais comum, é a mais fácil, né? Distância de segmento é a distância entre o seu veículo e o que vai à frente. A gente até falou sobre ela um pouco na aula de norma de circulação e conduta. Então, distância de segmento é a distância que você mantém do veículo da frente. Simples assim. Distância que você mantém do veículo da frente. O veículo que está à sua frente, pessoal, ele pode, por algum motivo, ter que parar bruscamente. Pode ser por um buraco, pode ser para não atropelar uma pessoa, para não bater no carro da frente, para não passar o sinal vermelho. Ele tem todo o direito de parar bruscamente, não tem nenhuma lei no Código de Trânsito Brasileiro que proíba o veículo parar bruscamente. Agora está lá no código que o veículo que está atrás tem que manter a distância de segurança do veículo da frente. Resumindo, quem bate na traseira do veículo está errado. Se você bateu na traseira do veículo da frente, você está errado. O veículo da frente, se ele parou bruscamente, pode ter sido para evitar um problema, evitar um acidente, evitar um atropelamento, evitar um aborrecimento. E você que está atrás, você sim tem a obrigação de manter a distância do veículo da frente. Quer dizer que o veículo da frente pode parar bruscamente, eu bater na traseira dele, mesmo ele parando bruscamente, eu estou errado? Sim, está. Você que tem que manter a distância segura do veículo da frente. Essa distância é chamada de distância de segmento, distância segura ou distância de segurança. Então, vocês que têm que manter a distância do veículo da frente. O motivo por qual ele parou bruscamente não vai importar muito não. Você tem que manter a distância do veículo da frente. Você bateu no veículo da frente, na traseira, você está errado. Quando é que eu não estou errado? Se o veículo da frente deu uma ré e bateu em você. E se você conseguiu gravar isso aí, né? Você vai ter que provar que ele deu uma ré e bateu em você. Se não conseguir provar, dificilmente você não vai sair como culpado. Bom você ter uma câmera que mostre que ele deu uma ré e bateu em você. Quem bate na traseira está errado. É um ditado popular. Bater na traseira está errado. Por quê? Porque no código diz que você tem que manter a distância do veículo da frente. Dentro da cidade, o Código de Trânsito diz que você tem que manter o espaço de um veículo do veículo da frente. Eles dizem que isso é razoavelmente seguro. Aí tem alunos que perguntam, sim, mas qual é a distância que se mantém do veículo da frente? É 1 metro, são 2 metros, são 3, são 4, são 5?
Eu não tenho nem coragem de dizer para você qual deve ser essa distância. Por quê? Porque tem muitas variáveis. Vai depender da velocidade dos veículos, vai depender da qualidade do seu pneu, vai depender da qualidade das lonas de freio, da qualidade das pastilhas de freio, vai depender do tipo de freio, se é freio comum, se é freio com ABS, se é freio com EBD, vai depender do peso do veículo, vai depender da qualidade do pneu, se está careca, se está novo, vai depender, deixa eu ver o que mais, se está chovendo, se está fazendo sol. São tantas variáveis que não tem como eu dizer para você qual velocidade você vai estar seguro, que você não vai bater no veículo da frente caso ele freie bruscamente. Eu não tenho coragem de dizer para você qual é. Por quê? Porque se eu disser que são 4 metros e você bater, nega, o professor mentiu para mim. São muitas variáveis. Não tem como eu afirmar para você qual é a distância segura, até porque ela varia. Vai depender do peso do seu veículo. Se você está com o veículo lotado, se está só você no veículo, a frenagem são diferentes. Se está no dia de sol, se está no dia chuvoso, a frenagem é diferente. Se o seu pneu está calibrado, se o seu pneu está seco, a frenagem é diferente. Então, são tantas variáveis que não tem como eu dizer para você qual é a correta. A correta sempre vai ser a que você não bate no veículo da frente. Bateu, você estava errado. Ah, eu estava 10 metros, bateu, estava errado. Estava 15 metros, bateu, você estava errado. Estava 20 metros, bateu na traseira do veículo da frente, você está errado. Estava 50 metros, você não conseguiu parar e bateu no veículo da frente, a culpa é sua. Estava 100 metros de distância, não conseguiu parar e bateu no veículo da frente, a culpa ainda é sua. Você tem que manter a distância segura do veículo da frente. E se dentro da cidade eles costumam dizer que você tem que manter a distância de um veículo do veículo da frente, já nas zonas rurais, eles costumam falar sobre a regra dos 2 segundos. Você pega algum ponto fixo na via, pode ser essa árvore aqui, ó, um ponto fixo. Você conta, depois que o carro passou, que está à sua frente, você conta 1001, 1002, né? 51, 52, são 2 segundos, para que o seu carro passe pelo mesmo ponto. Você marca aqui a árvore, que é um ponto fixo na via, você observa quando o carro amarelo que está à sua frente passa, aí você conta 1001, 1002, para depois você passar. Assim eles dizem que você está numa distância segura. Eu não vou dizer que discordo, mas não acho ela 100%, né? Vai depender de muitas outras coisas. Então, depois de toda essa história, o que é que eu quero que vocês saibam? Que se a questão perguntar o que é distância de segmento, o que é distância segura, o que é distância de segurança, a resposta vai ser que é a distância entre o seu veículo que vai à frente. É a distância que você mantém do veículo à frente. Alguma dúvida até aí? Não, tudo ok. Então, vamos para a próxima distância. Essa aqui, pessoal, como é que eu quero que vocês aprendam essa distância aqui? Eu quero que vocês notem qual é o início e qual é o fim. Como assim? Vamos lá. Distância de reação. É a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto. Esse é o início. Desde o momento em que o perigo é visto, é o início. Quero que vocês aprendam essas 3 distâncias que vão vir agora, vocês vão aprender o início e o fim, para vocês saberem qual distância se trata. Então, distância de reação, ela inicia quando o perigo é visto. O perigo aqui, pessoal, é o caramelo. E ela se encerra, ela termina até o momento em que é acionado o freio. Então, vou dar um exemplo aqui. O Arthur novamente, nos exemplos aqui, é um cara muito... Sempre aparece aqui nos exemplos, né? Ele sempre está ali, o nome dele está muito fácil. O Arthur está dirigindo na via, ele vem guiando uma Lamborghini, um Lamborghini Aventador, cor azul. Lá na frente ele vê o caramelo deitadão na pista, levando aquele sol. O momento em que ele vê o obstáculo ou o perigo, que no caso aqui é o caramelo, é o início da distância de reação. E ele pensa o que ele vai fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir para não atropelar o cachorrinho, o bichinho, né?
para diminuir a velocidade, ele tem que fazer o quê? Tem que acionar o pedal do freio. Na hora que ele aciona o pedal do freio, ele pisa no freio, se encerrou a distância de reação, ele reagiu. Ele avistou o cachorrinho, pensou o que ia fazer. Nesse pensar o que fazer, o veículo ainda está em movimento. Está aqui o Arthur dirigindo, ele avistou o caramelo. No momento que ele avistou, iniciou a distância de reação. Ele pensou o que fazer, o carro ainda está em movimento. Até ele decidir e pisar no freio. Quando ele pisa no freio, pronto. Se encerrou a distância de reação. Ela teve início, meio e fim. Iniciou quando ele avistou o obstáculo, que no caso é o caramelo. O meio ele pensou o que fazer e o fim ele pisou no pedal do freio. Pronto. Início, meio e fim. Nasceu, viveu e morreu. Pronto. Inicia quando ele avista o perigo ou o obstáculo, se encerra quando ele pisa no pedal do freio. Se encerrou a distância de reação. Alguém não entendeu? Alguém entendeu? Tá de boa? Sim. Pronto. Sim, tá de boa. Pronto. Vai começar a complicar um pouquinho agora. Vou falar aqui mais uma vez e a gente vai para a próxima distância. Distância de reação. O que é que eu quero que vocês lembrem? Do início e do fim. É a distância percorrida desde o momento em que o perigo é visto. Foi o início. Então, o que é o início? A distância de reação. Pode falar, Arthur. Vamos supor que aí, em vez do cachorro, fosse uma pessoa. Uma Que pessoa, passasse correndo assim. um buraco, Na via. um ciclista, um perigo, um obstáculo. A gente, se tivesse a opção, para puxar um pouco para o lado, para não bater na pessoa. Só que no momento que a pessoa vai ver que a gente vai puxar para o lado, ela se desespera e vai para o lado do carro. A gente freando e quase encostando assim, chegando a encostar na pessoa. A gente ainda é multado ou não dá, não dá em nada? Multado por quê, homem? Caso do acidente, tipo assim, né? Ocasionar um acidente por conta da Ninguém é multado por ocasionar um acidente, não. Ah, bom. É multado se você não socorrer. Ah, mas tipo, a pessoa tá lá, eu boto ela dentro do carro, levo ela pro hospital, Não é normal. nem botar ela no carro, é você esperar a ambulância chegar. Não é nem aconselhar você botar ela dentro do seu carro, não. Ela não pode nem ser movimentada, ela tem que ficar ali imóvel esperando até chegar o socorro especializado. Agora o acidente é um acidente, homem. É multado porque é multado, sim, se você não socorreu, se você utilizou o carro de propósito para atropelar uma pessoa. Mas um acidente, ninguém é multado por acidente, não. Acidente é acidente. Qual seria a multa? Multa porque atropelou uma pessoa, é isso? Isso, tipo assim, meu Não, que ocasionasse um acidente, tipo, quase pegando a pessoa e batesse em outro carro, em outro veículo. não tem essa multa, não. Tem que ser uma coisa que está proibida em lei, mano. Acidente é uma coisa que infelizmente acontece. Mano. Você não vai ser multado porque bateu no outro carro, não. Você vai ter que pagar o prejuízo do cara se você for culpado e tudo, mas não tem multa, não, mas pagar o prejuízo. Às vezes cada um paga o seu, depende da situação. Não tem multa porque bateu nos outros, não. A não ser que você usar o carro para matar alguém, para atropelar alguém de propósito, é outros 500, é um crime de trânsito. Né? Você usa o carro como uma arma, mas não foi isso. Um acidente acontece. Né? Então, distância de reação. É a distância percorrida desde que o perigo é visto, é o início, até o momento em que é acionado o freio. É o fim. Início e fim. Distância de reação. Alguém não entendeu? Quer que eu explique novamente? Eu entendi, professor. Pronto, então vamos para a próxima. Aqui passou, o nome dela era distância de reação. Essa agora o nome é distância de frenagem. Frenagem, pessoal, é sinônimo de frear, viu? Frenagem é sinônimo de frear. Frenagem é sinônimo de frear. Então,
Distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que você aciona o pedal do freio até o momento da parada total do veículo. Então, de novo, eu quero que vocês prestem atenção no início e no fim. Distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que você aciona o pedal do freio. Opa! Desde o momento em que aciona o pedal do freio é o início. Olha aí, ó. Acionar o pedal do freio é o fim da distância de reação. E acionar o pedal do freio é o início da distância de frenagem. O que encerrou a distância de reação inicia a distância de frenagem. Então, recapitulando, vem o Arthur na via, ele vem guiando o veículo dele a 60 por hora, ele olha lá na frente e vê o caramelo deitadão. O avistamento do obstáculo é o início da distância de reação. Ele pensa o que fazer e decide acionar o pedal do freio. Quando ele pisa no pedal do freio, ele encerrou a distância de reação. Ela iniciou e se encerrou. Só que o acionamento do freio que encerrou a distância de reação já iniciou uma outra distância. Que distância é essa? A de frenagem. O carro vinha a 60 por hora. Na hora que ele pisa no freio, ele inicia a distância de frenagem. O carro estava a 60, aí ele vai começar a desacelerar. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Quando ele chega na velocidade 0, o carro para, né? Velocidade 0, o carro para totalmente. Ele encerrou a distância de frenagem. Ela teve início e fim. Ela iniciou com o acionamento do pedal do freio e se encerrou com a parada total do veículo. Das 3 distâncias que a gente vai estudar agora, das 4, né? A única que inicia com o acionamento do pedal do freio é a de frenagem. Então, se cair uma questão onde o início é o acionamento do pedal do freio, você já sabe que essa distância é a distância de frenagem. Ana Carolina, Professor, diga. se por um acaso eu frear e vinha um carro atrás e bater, o culpado sou eu? É ele. A gente acabou de falar aqui, ó. Distância de segmento. O carro que está atrás tem que manter a distância segura do veículo da frente. Mesmo que seja para um animal? O carro que está atrás tem que manter a distância segura do veículo que está à frente. O veículo que está à frente pode parar bruscamente por qualquer motivo. Pode ser um buraco, um animal, uma bicicleta, um ser humano, uma criança. O carro que está atrás tem que manter a distância segura do veículo da frente. Distância de segmento, distância de segurança ou distância segura. Tudo bem? Ajudou? Respondeu? Sim, é porque eu tinha entrado, já tinha passado essa parte. Então, ó, Ana Carolina Lopes da Cruz, mas se a pessoa estiver embriagada, é multável. Se for pegue, é um crime de trânsito. Vai ser infração gravíssima, vezes 5, eu acho. Suspenso o direito de dirigir, é um crime de trânsito. Pode ser levado para a delegacia, tem que pagar fiança. Pode passar, sei lá, um tempo preso se não pagar a fiança. A fiança é mais ou menos de 8 a 16 mil reais. Então, recapitulando, distância de frenagem é a única distância que ela se inicia com o acionamento do pedal do freio. E ela se encerra com a parada total do veículo. O nome dessa distância é distância de frenagem. Alguém não entendeu? Tudo ok. Vale. Vou recapitular aqui só mais uma vez. Distância de segmento, também chamada de distância de segurança, que também pode vir nas questões como distância segura, é a distância que o veículo de trás tem que manter do veículo da frente. Se ele bater na traseira do veículo da frente, ele está errado. Simples assim. Distância de reação, ela se inicia quando, no momento em que o obstáculo é visto, o obstáculo pode ser um perigo, pode ser um animal, pode ser uma criança, uma pessoa, um buraco. Então, a distância de reação ela se inicia quando o perigo é visto e ela termina no momento em que é acionado o pedal do freio. Pronto, acabou a distância de reação. Ele reagiu. Ele viu um obstáculo e reagiu pisando no pedal do freio. Acabou a distância de reação.
Só que o mesmo apertar, acionar o pedal do freio, que acaba a distância de reação, inicia outra distância. Agora é a distância de frenagem. Ela se inicia com o acionamento do pedal do freio. Ela é a única que se inicia quando pisa no pedal do freio. Se iniciar quando pisa no pedal do freio, você não precisa nem saber o fim. Porque ela é a única que inicia com acionamento do pedal do freio. E ela se encerra com a parada total do veículo. Então, lá vai o Arthur na pista. Ele avistou o cachorro lá na frente, o caramelo, iniciou a distância de reação. Ele pensou o que fazer e acionou o pedal do freio. Quando ele acionou o pedal do freio, ele reagiu. Acabou a distância de reação. Só que esse acionamento do pedal do freio já iniciou uma outra distância, que é a distância de frenagem. A distância que o veículo vai percorrer até chegar na velocidade zero. Ele vinha a 60 por hora, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Pronto. Quando o carro para, se encerra a distância de frenagem. O carro está em movimento e agora não está mais. Tudo bem até aí? Professor, deixa eu dar aqui um exemplo, bem rapidinho. Aconteceu comigo, sabe? Eu estava andando de moto e aqui na minha cidade não tem muita fiscalização. Mas eu estava parada para a faixa de pedestres, né? Eu parei para passar. Não só eu, mas outros veículos também. Só que aí eu estava com a minha filha de 7 anos na garupa, a gente estava tudo de capacete. E um de carro bateu na traseira da minha moto e a gente caiu. Eu não fui atrás porque eu sabia que eu estava um pouco errada também, né? Mas você acha que se eu tivesse ter levado em frente, eu teria conseguido quebrar o retrovisor, eu levei uma pancada muito forte na perna. Ele estava errado, bateu na traseira da sua moto? Sim, eu estava parada para passar de pedestre, né? Aquela obrigação de parar para passagem. Freio bateu na traseira da minha moto e me derrubou. Você estava errado porque, sim, você estava errado em uma situação que a sua filha tem 7 anos e para andar na garupa da moto tem que ter 10, mas ele estava errado porque ele bateu na traseira do seu veículo. Ele teria que pagar o veículo. Pois é. Aí você tem que pegar a placa do veículo dele, bater as fotos e entrar na justiça. E para a justiça? Você tem que entrar na justiça. A não ser que ele queira pagar por si só, senão você tem que entrar na justiça. Pega, bate foto da placa dele, do carro, da sua moto, você dá entrada na justiça. Mas mesmo eu estando, assim, tem as coisas que eu falo, de estar com a criança, de não ter a carteira ainda. Aí tu não tem habilitação, não. Aí não tem, você pode recorrer a nada, não. Aí deu ruim. Aí deu ruim. Só que eu... Aí deu ruim. Você não podia nem estar dirigindo. É um crime de trânsito. Você está cometendo um crime de trânsito. A moto tá no teu nome? É no meu nome. Mas você está cometendo um crime de trânsito, né? Você está guiando um veículo sem ser habilitado. Está levando a criança menor de 10 anos, então tu estava tudo errado. Porque para conseguir seus direitos, a gente tem que estar fazendo o correto, né? Se não está fazendo o correto, então não tem nem como exigir os direitos. Mais alguma coisa? Professor, não, era só essa dúvida que eu tinha. Eu tinha vontade de ir levar à frente, mas tinha medo de eu também estar errado. A não ser que você minta dizendo que não estava guiando uma moto, né? Dizer que foi atropelado sem estar guiando uma moto, mas é uma mentira, né? E sobre a distância de frenagem, alguma dúvida aí? Então vamos à frente. Distância de parada. Distância de parada é a distância somada desde que o momento em que o perigo é visto até a parada total do veículo. Então, distância de parada, pessoal, ela pega o início da distância de reação, que é quando o perigo é visto, e o fim da distância de frenagem, que é quando o veículo chega na velocidade zero, que ele para totalmente. É o início de um e o fim do outro, é a soma das duas, né? Ela inicia quando o perigo é visto e se encerra com a parada total do veículo. É a distância de parada.
Alguém não entendeu ou tá de boa? Vê se assim fica melhor. Tá aqui o Arthur no carro dele, né? Uma Lamborghini, o Arthur vem na via. Quando chega nesse ponto aqui, ó, o Arthur avista uma cachorrinha ali, ó, deitada na pista. Aqui iniciou a distância de reação. Ele fica pensando o que fazer, decide diminuir a velocidade. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele pisa no pedal do freio. Quando ele pisa no pedal do freio, acabou a distância de reação. Ela iniciou quando ele avistou, que foi aqui, e ela se encerrou quando ele pisou no pedal do freio. Esse tempo em que ele pensou o que fazer, o carro continuou andando. Essa distância aqui que ele percorreu é chamada de distância de reação. Quando ele pisou no pedal do freio, se encerrou a distância de reação e iniciou a distância de frenagem. Ela se inicia quando aciona o pedal do freio e se encerra quando o veículo chega na velocidade zero. Ele está aqui a 60 por hora, né? Pisou no freio, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Quando ele chega aqui a parar totalmente o veículo, se encerrou a distância de frenagem. Ela é a única que inicia com acionamento do pedal do freio, é a única que inicia. Então, se iniciar com acionamento do pedal do freio, você já sabe que é frenagem. E ela encerra com a parada total do veículo. Ele para aqui para não atropelar a cachorrinha. E por último, agora tem a distância de parada. Ela inicia quando avista o obstáculo e se encerra quando para o veículo totalmente. Alguém não entendeu aí? Eu vou achar que vocês entenderam, né? Então, vamos para cá. Entendi. Tá de boa. Então, quero que vocês observem o seguinte. Vocês vão ter que decorar ou aprender. Professor, Pode falar. tira uma dúvida aqui. Então, quer dizer que a gente só pode levar uma criança pequena só acima de 10 anos, é? Assim, uma criança, para andar na garupa de uma moto, ela tem que preencher 2 requisitos. Ela tem que ter 10 anos, no mínimo 10 anos, e a altura dela, ela tem que conseguir colocar os pezinhos lá no estribo. Ela tem que ter no mínimo 10 anos e colocar os pezinhos lá no estribo. Ela não pode ter menos de 10 anos e se ela tiver 10 anos, ela tem que ter altura o bastante para colocar os pezinhos lá no estribo. Ela não pode ficar com os pés soltos, balançando, não. Se for uma criança muito pequenininha, que ainda não tem altura, então também não pode. Então, vocês vão ter que aprender essa tabela aqui, ó. Não entendi, André. Perguntou alguma coisa? Então... Não, só. Beleza. Distância de reação, o início, quando o perigo é visto. E o fim, quando pisa o pedal do freio. Distância de frenagem, inicia quando pisa o pedal do freio e se encerra com a parada total do veículo. E distância de parada, ela inicia quando o perigo é visto e se encerra com a parada total do veículo. Então, quando vem numa questão, se iniciar quando o perigo é visto, você vai ter que observar qual é o fim para saber se vai ser distância de reação ou distância de parada. Se iniciar quando pisa o pedal do freio, é fácil demais. Já sabe que é de frenagem. A única que inicia com o acionamento do pedal do freio é frenagem. E se ela iniciar quando o perigo é visto, você vai ter que observar o final. Se terminar quando pisa o pedal do freio, vai ser reação. Se terminar quando o veículo chega a parar totalmente, vai ser distância de parada. Alguém não entendeu ou está de boa? Então, vamos fazer o seguinte. Já que todo mundo entendeu,
Vou mandar as questões aqui para vocês agora. Vocês vão fazer apenas 4 questões. Tá? Todo mundo entendeu? Vocês vão fazer apenas 4 questõezinhas. Espera aí. Ação ofensiva. Eu quero que vocês façam as questões 5, 28, 29 e 33. Vou dar aí para vocês 4 minutos. Até 18h54. 4 minutos. Estou enviando aí para vocês. Ainda não chegou, mas minha internet não está lá, esses balai todos. Pronto, enviei para vocês. Quero que vocês façam a questão 5, a 28, a 29 e a 33. Questão 5. A distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto até parar. Chama-se, olha aí. A distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Aqui é o início. Aí você vai ter que olhar aqui a tabelinha, né? Vamos ver aqui a tabelinha. Desde que o perigo é visto, pode ser distância de reação ou pode ser distância de parada. Vai ter que olhar aqui e saber o que é. Como é que você sabe o que é? Olhando o fim. Até parar. Opa. Se até parar, distância de parada. Desde que o perigo é visto é o início, até parar, distância de parada. O item A, distância de reação, é quando o perigo é visto, o início, e ela se encerra quando pisa no pedal do freio. Só que aqui é até parar. Então dispensa o item A. B, distância de segurança, é a distância que você mantém do veículo à frente. C, distância de frenagem, ela inicia quando acionado o pedal do freio. Aqui iniciou quando o perigo é visto. E D, distância de parada, inicia quando o perigo é visto e se encerra com o veículo para. Então, quinta, item D de dado. Alguém não entendeu? Tudo ok. Então, vamos para a próxima. Vigésima oitava. É dever do condutor guardar distância de segurança. É dever do condutor guardar distância de segurança. O item A. Quando a velocidade for superior a 60 km por hora, distância de segurança é em qualquer velocidade. B. Quando estiver atrás de um coletivo, quando estiver atrás de qualquer veículo. C. Quando estiver atrás de uma motocicleta, quando estiver atrás de qualquer veículo. D. Sempre entre o seu veículo e o que segue à sua frente. Então, distância de segurança, ou distância de segmento, ou distância segura, é a distância que você deve manter sempre entre o seu veículo e o que segue à sua frente. 28ª, item D de dado. Alguém não entendeu ou tá de boa? Tudo certo. De boa, tudo bom. 29ª. Distância em que se percorre desde que se aciona o freio até parar. Distância que se percorre desde que se aciona o freio. Opa! Começou com o acionamento do pedal do freio, não precisa nem saber o fim. Começou com o acionamento do pedal do freio, é distância de frenagem. Então, começou com o acionamento do pedal do freio, é distância de frenagem. E tem a distância de reação. Inicia quando o perigo é visto, se encerra quando aciona o pedal do freio. Distância de segurança ou distância de segmento. Distância que mantém do veículo da frente.
Distância de frenagem se inicia quando aciona o pedal do freio e se encerra com a parada total do veículo. E D, distância de parada, se inicia com o avistamento do obstáculo e se encerra com a parada total do veículo. Então, 29ª, item C de casa. Vamos agora para a 33. 33ª, a distância percorrida pelo veículo desde que o perigo é visto. Opa, já tem um início. Desde que o perigo é visto. Até acionar o pedal do freio. Desde que o perigo é visto até acionar o pedal do freio vai ser distância de reação. 33ª, item A de avião. Alguém ficou em dúvida em alguma das 4 questões? Ah, tranquilo. Só errei uma. Show. Errei 3. Então, vamos continuar. Vamos agora falar sobre o conceito de direção defensiva. Direção defensiva é o ato de dirigir ou pilotar de forma a evitar acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores e pedestres e das condições adversas no trânsito. Então, dirigir ou pilotar. Dirigir é o cara que dirige de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Se a velocidade é 60, ele está ali a 50. Se a velocidade é 80, ele está a 70. Ele sempre está um pouco mais lento para ter que precisar de menos habilidade para uma reação. Diferente do piloto, né? O pilotar, ele sempre está ali no limite da velocidade. Se a velocidade é 60, ele anda a 59, 60. Se a velocidade é 80, ele anda a 79, 80. Ele sempre está no limite, então sempre vai exigir mais reflexo e habilidade dele em um ato de um possível atropelamento, a pessoa atravessou a pista no momento errado. Sempre vai exigir dele mais habilidade e mais reflexo, porque ele sempre está no limite que a velocidade permite. Já o condutor que dirige, ele sempre está um pouco mais lento. Se a velocidade é 80, ele está ali a 70, 71. Se a velocidade é 60, ele está ali a 50, 55. O piloto, ele sempre gosta de dirigir no limite da velocidade ou acima do limite da velocidade, né? Ele sempre quer estar ou mais veloz ou ali no limite, né? De forma a evitar acidentes, apesar das atitudes incorretas dos outros condutores, as pessoas que conduzem os outros veículos. Pedestres são as pessoas que andam a pé, né? Apesar das atitudes incorretas, às vezes o fato de você fazer tudo que é certo, pessoal, não impede de você se envolver em acidente. Às vezes a pessoa vem e bate em você, simples assim. Você está parado no sinal, vem um carro, bate na traseira do seu veículo. Você estava certinho, paradinho, tranquilo, e veio um veículo batendo na traseira do seu veículo. Você estava atravessando o sinal verde, um outro veículo, ele passou no sinal vermelho e bateu no seu carro. Você estava correto e mesmo assim não teve como evitar o cara bater em você. Você está andando aqui, o sinal está verde e o pedestre sai correndo. Praticamente se joga na frente do seu veículo. Às vezes não dá tempo de desviar. Então, infelizmente, acidentes acontecem. Você não pode não socorrer. Aí você desconfigura o acidente. O acidente você fez sem querer, vai lá tentar ajudar, socorrer. Já você bateu e correu, não quis ajudar, parece que fez de propósito e tá se evadindo do local, né? Você está transformando um acidente em um crime, né? Como é que as pessoas vão saber se você teve intenção ou não? Se você bateu numa pessoa e fugiu, não vai entender que foi de propósito, né? Quando a pessoa fica com a intenção de ajudar, mostra o arrependimento, mostra que foi sem querer, mostra que foi um acidente. Mas se você bate e foge, parece até que foi de propósito, né? E das condições adversas no trânsito. Condições adversas é qualquer coisa que influa
para que aconteça um acidente, né? Qualquer coisa que possa contribuir para que cause um acidente. Exemplo de condições adversas: a chuva muito forte, diminui a visibilidade, diminui a frenagem. Isso é uma condição adversa referente a clima, né? O cara está embriagado, é uma condição adversa referente ao condutor, né? Se ele bebeu, não deveria dirigir. Se o veículo está sem freios, né? Mesmo assim você vai dirigir, você está sendo negligente, né? Você está assumindo o risco de causar um acidente, sabendo que o veículo está sem freios. Se está chovendo e você vai andar em alta velocidade, você está assumindo o risco de perder o controle do veículo, né? Então, condições adversas são qualquer coisa que possa contribuir para que aconteça um acidente. Dirigir ou pilotar de forma a evitar acidentes, né? Então, dirigir, quando o cara é um pouco mais calmo, ele não dirige ali no limite de velocidade, ele é mais paciente, ele sempre está ali atento ao que está acontecendo ao redor, com a intenção sempre de evitar acidentes. Pilotar é um cara mais, sei lá, mais ousado, ele gosta sempre de estar ali no limite da velocidade, né? Ele gosta de velocidade, ele gosta de assistir muito filme Velozes e Furiosos, né? Aquele jovem que ele é um pouco mais imprudente, né? Não, eu sou bom, ele tem aquela autoconfiança, eu tenho ótimos reflexos, eu sou jovem, eu dirijo bem, né? Ele tem a confiança tão alta que ele se arrisca dirigindo em alta velocidade, porque ele se confia no jeito dele de dirigir e tal. Não basta só ser habilitado, tem que ser um bom cidadão no trânsito, tem que exercer a função do motorista defensivo, né? Sempre com a intenção de evitar acidentes. O objetivo principal sempre é evitar acidentes de trânsito, independente de quem o causou. Como assim, tem colegas que a gente está lá trabalhando e tal, o cara está dirigindo, aí ele passa raspando no pedestre. Mas foi isso aí, mano. Ora, mas não, o sinal tava verde, mas o cara não era para estar na pista, não. Sei, mano, preferência é tua. Mas vai, tipo assim, passar afinando no pedestre só porque o sinal tá verde e tal, mas calma, cara. Não, mas você tem que respeitar também, que agora é a hora do carro passar e tal. Aí, independente de você é o causador do problema ou não, se você puder evitar, evite. Se você puder evitar, evite. Você tem que dirigir não só por você, mas também pelas outras pessoas. Se você puder evitar sempre, evite o acidente. Falamos um pouco sobre o conceito, né? Direção defensiva. Vamos falar agora sobre estratégias para a prevenção de acidentes. Fala um pouco sobre estratégias para a prevenção de acidentes. Aqui, pessoal, tá um quadro aqui com 4 fotos, né? Pra gente só ter como comparação mesmo. A primeira moça, ela está dirigindo, falando no celular, está com apenas uma mão ao volante, a outra mão está passando batom, está com a cabeça torta, falando no celular, né? Escutando no mínimo ali, né? Nós não podemos tirar a mão do volante, a não ser para passar marcha ou fazer a sinalização gestual. Não podemos dirigir e falar ao celular e pouco menos passando batom, né? O segundo aí de cima está falando ao celular, está com as duas mãos ocupadas com comidas e tem ali um milkshake entre as pernas, né? Isso é uma infração, a gente não pode comer quando dirige, não pode falar quando dirige, não pode ter nada entre as pernas e o volante quando dirige, é infração. O primeiro aqui de baixo, né, está falando, está dirigindo e digitando, né? Soltou as mãos do volante, está com as duas mãos digitando, né? Também é infração, está sem as duas mãos do volante. E dos 4, quem está mais correto aí, pessoal, o Caramelo, de novo. Aí. O Caramelo está com as duas mãos ao volante, o Caramelo está de cinto, o Caramelo está atento ao que vem à frente aí, ó. Pena que o bichinho não pode acelerar nem pisar no freio, né? Mas o Caramelo aí tá na estilo, viu? Aqui, pessoal, são dicas
como você deve sentar, né, no carro, né, para dirigir da maneira mais eficiente, né? Não vou dizer que essas dicas não são boas, mas posso dizer que cada pessoa tem um estilo de dirigir, cada pessoa tem um porte físico, né? Vai depender muito do seu veículo, da tecnologia que ele tem. Tem veículos que os bancos, além de ir para frente e para trás, eles sobem, ficam mais altos, eles descem. Tem veículos em que o volante você pode regular a altura e distância. Vai depender muito do seu biotipo, do tamanho das suas pernas, do tamanho dos seus braços. Então, o meu conselho é que vocês tentem achar a maneira mais agradável para vocês dirigirem, né? Para que vocês tenham uma sensação prazerosa, dirigir menos cansativo, né? Aí vão aqui alguns conselhos, né? Vocês vão ter que adaptar a seu biotipo físico e ao seu veículo, né? O assento é o local que a gente senta, né? Se puder ajustar o assento, não deixe muito alto para evitar pressão na parte de trás dos joelhos. Deve haver pelo menos 3 dedos de distância para que nervos e veias não sejam pressionados. O encosto, a gente coloca as costas, né? O encosto é para ele preservar a sua coluna vertebral, para que você não sinta nenhum problema, né? Você não leve nenhuma pancada. Por isso o cinto de segurança ele deixa ele fixo no banco para evitar que você leve pancada na coluna, né? A coluna deve ficar totalmente em contato com o encosto. O melhor ângulo é entre 100 e 120 graus. A inclinação excessiva, né, quando você bota o banco muito para trás, aumenta o risco de deslizar sobre o cinto numa colisão, né? Até o cinto ele também tem a regulagem de altura, né? Todos os carros mais novos têm a regulagem de altura, onde você tem que ter o cuidado de regular o cinto para que ele não fique próximo ao seu pescoço. Porque numa colisão ele pode lhe sufocar. Pode ser que ele suba mais perto ali do seu pescoço. Se você desmaiar, ele pode sufocar, fazendo com que você não respire. Então, você tem que ter esse cuidado, né? As pernas, para regular a distância do banco em relação ao painel, pressione o acelerador ou a embreagem até o fundo, até que o joelho fique levemente flexionado. Quando em descanso, a planta do pé deve ficar totalmente em contato com o piso. Então, muito cuidado quando for dirigir. Cada pessoa tem um estilo de pisar no freio acelerador, né? Eu piso com a ponta dos pés. Tem gente que pisa com o peito do pé, tem gente que pisa com o pé inteiro. Vai depender muito do seu estilo de dirigir, né? Questão do encosto aí, tem gente que bota o banco lá para trás, dirige com os braços bem estendidos. Tem gente que bota o banco bem na frente, só falta colocar o volante aqui no queixo, né? Cada pessoa tem o seu jeito de dirigir, né? Volante, se houver ajuste de altura ou distância, o volante tem que ser posicionado de maneira que se vejam todos os instrumentos, sem precisar mover a cabeça para ter alguma informação. O volante, pessoal, ele tem esse aspecto aqui vazado, para que você tenha acesso a ver só com baixar dos olhos o painel do veículo. O painel do veículo ele dá muitas informações sobre como está a saúde geral do veículo, né? O painel do veículo ele lhe avisa se a bateria está com problema, ele lhe avisa se o carro está com a porta aberta, se o porta-malas está aberto, ele avisa se o carro esquenta, ele avisa a velocidade que você está dirigindo, ele avisa se o pisca é para a direita, se você está piscando para a esquerda, ele mede a temperatura do motor. Então, o painel do veículo ele dá muitas informações que você tem que, de vez em quando, olhar. Ele diz se o freio de mão está puxado, se os faróis estão ligados, se estão acesos, se estão apagados. Então, o painel ele dá muitas informações e, de vez em quando, você tem que olhar para o painel até para saber se você está dirigindo no limite da velocidade, no máximo, no mínimo. Você passou do limite de velocidade, né? Você tem que olhar de vez em quando para não ser multado, né? Então, por isso que ele tem essa aparência, né? Ele é vazado aqui para que você consiga ver o painel por dentro do volante. Você sempre tem que manter as duas mãos ao volante. A posição mais indicada é a posição 9 e 15, que eles mais indicam aqui nas provas. Como se o volante fosse um relógio, né? Posição 9 e 15, ponteiro aqui pequeno apontado para o 9.
ponteiro grande apontado para o 3, né, que seria os 15 minutos, é a que eles mais gostam de colocar na prova, a posição 9 e 15, né, comparando o aro do volante com um relógio. Você só pode tirar as mãos do volante para trocar a marcha ou para fazer a sinalização gestual. Você não pode trocar para nenhum outro motivo, tirar as mãos por nenhum outro motivo. Segure o volante com as mãos correspondentes aos ponteiros de um relógio na posição 10 e 10 ou 9 e 15, né? Mais correto, 9 e 15. Os espelhos do retrovisor interno é o primeiro a ser regulado e tem de visualizar todo o ambiente atrás do carro, né? O veículo de 4 rodas ele tem um retrovisor interno e 2 externos. Espera só um minuto, pessoal. Pronto, pessoal, desculpa. Então, o retrovisor interno, vocês vão aprender quando chegar na aula prática, é o primeiro que vocês vão regular, né? O retrovisor interno você regula para ver o vidro traseiro. Você regula para ver o vidro traseiro, para ver os veículos que vêm atrás de você. Os retrovisores externos, né, você vai regular, vai depender da sua altura, vai depender do tamanho do veículo, né, do tamanho do retrovisor, né, para que você consiga ver a traseira e parte do veículo. Cabeça. Para encontrar a melhor posição do apoio de cabeça, levante-o até que a linha dos olhos fique bem na metade do encosto. Se possível, deixe uma folga de cerca de 3 dedos do apoio. Então, pessoal, o apoio de cabeça, né, o encosto de cabeça, para ser bem sincero, a gente realmente assim, não dirige direto com a cabeça, não, é difícil. Mas, em um momento de uma colisão, ele impede que você frature o pescoço. Dependendo de onde vier o impacto, sua cabeça ela tem um efeito chicote, né? Ela dá uma chicotada para trás ou para frente, né? Ela dá uma chicotada para trás ou para frente, você vai ficar aí bem uma semana ou duas com um torcicolo. Torcicolo grande, né? Vai ficar doente, pelo menos, mas não vai fraturar o pescoço nem quebrar, né? Nem vai fraturar nem quebrar, né? Questão dos braços. Espera só um minuto. Os braços, pessoal, você não vai conseguir dirigir sim, passar muito tempo com os braços totalmente esticados, né? Tem pessoas que gostam de ficar com os braços bem esticados, o pessoal assiste aqueles filmes Velozes e Furiosos, Dom Toretto, né? Mas é muito cansativo. Se você for fazer uma viagem longa, você não vai aguentar passar um bocado de tempo com os braços esticados, né? Você tem que ficar geralmente ali com os braços levemente flexionados para que a viagem seja menos cansativa, né? Você dirigir um carro desconfortavelmente ou você está guiando um carro em uma posição desconfortável, quando você chega no local, pessoal, você está todo dolorido, todo quebrado. E o cinto de segurança, posicione a faixa superior do cinto bem no meio do ombro. Assim, numa batida, não há risco dele enforcar o motorista ou escapar do peito, né? Tem que ter cuidado com o cinto, sempre na metade do ombro, no meio do ombro, para que ele não lhe enforque ou para que você não passe por debaixo dele, né? Assim não vai proteger a sua coluna. Posição das mãos volante. Geralmente cai uma questão dessa na prova. Sempre conduzir usando as duas mãos volantes, com exceção se você for fazer uma encenação gestual, que é entrar à direita, entrar à esquerda ou reduzir a marcha, ou se você for passar ou reduzir a marcha, né? Fazer a troca de marcha. O correto é ter as duas mãos separadas, uma em cada lado do aro do volante, como se estivesse na posição 15 para as 3 ou 9 e 15, o mostrador de um relógio. Mas lembrando que com os braços ligeiramente arqueados, assim, né? Com os braços ligeiramente arqueados.
Posição das mãos no volante, sempre 9 e 15. Aí aqui ele diz que você pode utilizar a posição 10 e 10, né? Para curvas, né? Mas nas provas, sempre 9 e 15. Se cair na prova, sempre 9 e 15. Sempre 9 e 15. Espelhos retrovisores. Espelho retrovisor, pessoal, você usa ele quando está dirigindo, né? Cuidado, pois ele tem os pontos cegos. O espelho retrovisor também é utilizado muito quando você vai andar de marcha ré. Lembrando, não é proibido andar de marcha ré, você pode andar de marcha ré, não pode andar em todas as situações, mas é aconselhável que você sempre ande em pequenas distâncias e sempre priorizando a segurança, mas não tem nada que diga que é proibido andar de marcha ré. Isso é um pouco mais complicado, né? Requer mais atenção e mais perícia, mais habilidade, mas não é proibido. Ele é indicado que você faça pequenas distâncias e sempre priorizando a segurança. O veículo de 4 rodas tem 3 retrovisores, um interno e 2 externos. O veículo de 2 rodas tem apenas 2. O interno vocês vão aprender que é o primeiro a ser regulado, para ver o E traseiro. Para auxiliar na ré, inventaram aqueles sensores de distância, né? Fica um painelzinho na frente do veículo lá. À medida que você vai dando a ré, tem uns sensorzinhos no para-choque que eles ficam indicando que está se aproximando do obstáculo. À medida que você vai se aproximando, o barulho vai ficando mais agudo, indicando que você está prestes a encostar alguma coisa. Mesmo com sensores, pessoal, às vezes tem alguma coisa que fica apenas um pouco abaixo do sensor e acaba batendo no para-choque ou amassando o para-choque. Então eles inventaram a câmera de ré, né? A câmera de ré você realmente vê o que tem atrás do veículo, né? Hoje tem câmeras de ré, câmeras dianteiras, laterais, né? Tem um sistema que ele pega as 4 câmeras e faz um simulado em 3D do que você pode ver nos 4 lados do veículo, né? Só que a câmera de ré também ela deixa você viciado, né? Eu já utilizo ela há muitos anos e hoje em dia não tenho muita segurança em fazer marcha ré em um veículo que não tem a câmera. Esses dias eu fui pilotar o carro de um colega, tive que dar uma marcha ré, eu optei por descer do veículo e olhar. Eu optei por descer do veículo e ir lá olhar o que tinha atrás do carro, com medo de dar uma marcha ré e bater o carro do colega. Fiquei tão inseguro que eu desci do veículo e fui olhar se não tinha nada atrás, para depois eu voltar para o veículo e andar de marcha ré. Era um espaço bem curtinho, mas eu fiquei com tanto medo, já que eu não podia ver o que tinha atrás, né? Acostumado a sempre ver pela câmera de ré. Eu optei por descer e lá olhar. Cinto de segurança, ele é obrigatório para todos os passageiros do veículo. E o cinto de segurança ele é individual. Se 2 pessoas estão sem um cinto, apenas uma multa. Se 5 pessoas estão sem um cinto, apenas uma multa. E o cinto é obrigatório em qualquer via, em qualquer situação, pessoal. Via urbana, via rural, manhã, tarde, noite, qualquer situação, o cinto de segurança ele é obrigatório. Características de um condutor defensivo. O condutor defensivo tem que ser educado, gentil e cortês, conhece e respeita seus direitos e deveres, prefere a segurança do que a razão, geralmente é um bom cidadão, respeita as leis de trânsito, é prudente, sensato e amigo. Mulher que achar, segura e não solte, né? Um homem assim, é para casar e vice-versa, né? Estas são as características que o código diz que deve ter um condutor defensivo, né? Praticamente o Capitão Planeta, né? Perfeito aí, cara. Uma mulher, né? Não sou eu que estou dizendo, né? É o Código de Trânsito, né? São os órgãos que soltam essas estatísticas, né? Dizem que maiores causas de acidente de trânsito são causadas por o ser humano, né? O ser humano é o maior causador
de acidente de trânsito, né? A falha humana, né? A culpada de 90% dos acidentes de trânsito. 6% é culpa da via e 4% é culpa do veículo, né? Então, o ser humano é disparado o maior culpado, né? A falha humana é a maior culpa para causar acidentes de trânsito. As estatísticas de acidentes dizem também que 60% dos acidentes acontecem durante o dia e com tempo bom. 70% ocorrem em linha reta, com os veículos em sentidos opostos. Linha reta, sentidos opostos, né? Provavelmente uma ultrapassagem mal feita, né? É uma colisão frontal. 33% das mortes em rodovias são causadas por colisões frontais. E 29% dos acidentes envolvem atropelamento, né? Quando atropela pedestre ou ciclista. Efeitos causados pelos acidentes, né? Podem causar danos ao sistema ecológico, quando atropela um animal, derruba uma árvore, o carro cai no rio, né? Ele causa efeitos ao sistema ecológico, ao ecossistema, né? Danos materiais recuperáveis ou não, quando são danos causados ao veículo, ou à via, ou uma casa, um poste, né? São danos que podem ser recuperáveis, né? O carro pode ser trocado uma peça, pode ser desamassado, né? Uma casa, você derrubou um muro, pode levantar o muro novamente, um poste, derrubou um poste, troca por outro poste, né? Danos recuperáveis ou não. Não quando o carro tem uma perca total, né? Não tem mais como recuperar, né? Danos pessoais com incapacidade temporária. Uma lesão, né, superficial, sei lá, quebrou um braço, quebrou uma perna, colocar o gesso, passa o tempo, volta ao normal, sei lá, uma cirurgia, passa um tempo esperando pela cirurgia, faz a cirurgia, se recupera. Então, incapacidade temporária, né? É uma coisa passageira, com o tempo ele vai se recuperar. Diferente de danos pessoais com incapacidade permanente, né? Capacidade permanente é para o resto da vida, não tem cura. Ela pode ser parcial ou pode ser total. Parcial, no caso de uma paraplegia, né? Que a pessoa perde os movimentos, né? Da cintura para baixo. Perde os movimentos da cintura para baixo. Já quando se trata de uma incapacidade permanente total, né? A pessoa perde os movimentos do pescoço para baixo, né? Ela não consegue mais andar, se movimentar, não consegue mais comer, né? Ela vai precisar de alguém o resto da vida, né? Por isso é incapacidade permanente e total, porque ela não consegue nem comer, a pessoa nem se locomover, trocar de roupa, tomar banho, ela sempre vai precisar de uma pessoa que faça isso por ela. Né? Danos pessoais resultando em morte, interrupção da vida, né? Quando a pessoa vai a óbito, né? Sofreu um acidente ou morrer na hora, ou então é socorrida, mas morre no hospital, né? Tem interrupção da vida. Falar um pouco agora sobre automatismos corretos e incorretos. Automatismos são coisas que a gente faz automaticamente, sem querer, sem nem notar. Aqui se trata muito das pessoas que já dirigem antes de fazer o curso. A pessoa que ela já dirige antes de fazer o curso aqui, ela vem com costumes. Automatismos são costumes. Coisas que talvez não sejam consideradas seguras e que não sejam aprovadas para que ela passe na prova de prática, né? Exemplo, vamos dizer que a Mariana aprendeu a dirigir desde os 14 anos, ela já tem uma certa prática e ela costuma dirigir com a mão na janela, o braço na janela. Ela guia o veículo só com a mão e o braço na janela. Isso é um costume, né, chamado automatismo incorreto, pois ele não é seguro. O correto é dirigir com as duas mãos ao volante. E ela vai ter que trabalhar esse automatismo incorreto aqui no curso prático, porque ela não pode chegar lá no dia da prova, tirar o braço do volante, a mão do volante e ficar com o braço na janela do veículo, uma coisa que ela já faz costumeiramente. É um costume dela já, um automatismo incorreto, que ela faz sem nem estocar, já está automático. Então, automatismos corretos e incorretos, né, como são divididos. Corretos são costumes seguros
incorretos são costumes inseguros, né? Então, o instrutor de prática que pega um aluno que já sabe dirigir, às vezes ele vai ter que fazer com que ele deixe de ter maus costumes, né? Um automatismo incorreto, pois ele pode perder pontos lá no dia da prova ou pode ser até mesmo reprovado. Dirigir com o braço para fora do carro ou dirigir sem colocar o cinto, dirigir com a viseira do capacete levantada, são tipos de automatismos incorretos, considerados inseguros, que se a pessoa for praticar, já tiver esses costumes de 5, 6 anos já fazendo isso, ela vai ter que trabalhar para que quando for fazer a prova ela não cometa esse erro, porque pode custar aí a reprovação dela. Pode ser que ela seja reprovada porque, por mais que ela saiba dirigir, mas ela levanta a viseira na hora lá do teste, por mais que ela saiba dirigir, ela não fecha o capacete ali debaixo do pescoço, vai ser reprovada. Por mais que ela saiba dirigir, ela dirige apenas com a mão no volante. Então são costumes, né, que são chamados de automatismos. Eles são divididos em corretos e incorretos. Os corretos são os seguros, os incorretos são os que não são seguros. E se você praticar lá, fizer isso, às vezes até sem querer, já de forma automática, no dia da prova você pode ser reprovado. Automatismos corretos é o resultado da prática habitual de ações e técnicas adequadas, consideradas seguras. E os automatismos incorretos são o resultado de práticas habituais de ações e técnicas inadequadas, consideradas inseguras. Geralmente cai uma questão na prova sobre automatismo, né? Alguma dúvida aí sobre automatismo ou tá de boa? Tranquilo. Cintos de segurança, né? O primeiro da foto aí é chamado cinto pélvico, né? Que ele só prende ali a parte da cintura ali, ele se ajusta ali na pelvis. Ele não é considerado assim um dos cintos mais seguros, pois o resto do seu corpo ele fica livre, né? Em um impacto ele vai ser arremessado para frente, né? Dependendo de onde vem o impacto, lógico. Você vai tacar a cabeça ali no volante, pode acontecer alguma coisa com a sua coluna. O segundo ali, o torácico, ele só prende ali a parte do tórax, o peito, né? Como você está livre ali embaixo, você pode sair por cima do cinto, dependendo de onde vier o impacto, ou por baixo do cinto, né? E já o terceiro, o cinto de 3 pontos, ele ajusta o tórax e a pelvis ao mesmo tempo. Ele é considerado, dos 3 ali, o mais seguro, né? Aqueles veículos de 4 rodas têm o cinto de 4 pontos, né? Eles puxam nas 4 laterais e fecham no meio. Mas para os carros de passeio normais, o mais seguro é o cinto de 3 pontas, né? Que é ajuste tanto a pelvis quanto o tórax. Equipamentos de segurança para crianças, né? Os menores de 7 anos e meio devem ser transportados utilizando dispositivos auxiliares, né? Isso no veículo de 4 rodas. A criança do nascimento dela até 1 ano ou então até 13 quilos, ela tem que ir no bebê conforto. O bebê conforto vai no banco de trás, sempre de costa para o movimento. Bebê conforto no banco de trás, sempre de costa para o movimento. Então, se a criança está fora do bebê conforto, cai numa blitz, infração gravíssima, porque toda infração de criança, ela é gravíssima. Toda infração que envolve criança, ela é gravíssima. Então, a criança sempre tem que ir no bebê conforto, se ela tiver 1 ano ou até 13 quilos. De 1 ano até 4 anos e de 13 a 18 quilos, ela tem que ir na cadeirinha. Tanto o bebê conforto como a cadeirinha, eles não ficam soltos no banco de trás, não. O cinto de segurança passa por eles, tem os locais para passar o cinto, e você fecha o cinto, ele está lá preso ao cinto de segurança. É o maior trabalho do mundo até você se acostumar a botar o cinto dessas duas figuras aí, viu? Dá um trabalho do medonho. Depois que você coloca, você não quer mais tirar porque dá muito trabalho para colocar de novo, até que você pega o jeito, né? Demora um pouquinho, mas você acaba pegando o jeito. Então, de 1 a 4 anos, ou de 13 a 18 quilos, a criança vai na cadeirinha. Quando ela passa de 4 anos até os 7, ela vai num assentozinho, como se fosse uma almofada para ficar mais alta, e já usa o próprio cinto de segurança do veículo, né? Só que ele é um pouco rígido,
ter só uma espuminha ali em cima do banquinho assim. E a partir dos 7 anos e meio, né, já vai sem um assento, utilizando o próprio cinto de segurança. Lembrando que qualquer infração que tenha criança, infração gravíssima. Equipamentos de segurança para animais domésticos. O pet, pessoal, ele também não pode ir solto no veículo, não. Ele tem que ir ou preso desse jeito aí, ou ir naquela gaiolazinha ali, né? Se ele não for ali naquele baúzinho ali, ele tem que ficar fixo ao cinto de segurança aqui, ó. A guia dele, ó, enganchada aqui no cinto de segurança, e o cinto de segurança está fechado. O pet não pode ficar solto e ficar girando por dentro do carro, brincando com o motorista, ou indo lá nos pés, pisando no pedal, do freio, do acelerador. Ele não pode, tem que ficar no local fixo, né? O segundo aqui, o salsichinho, ó, a guia dele já entra aqui no cinto, ó. Aqui o cinto é fechado e aqui a guia já entra aqui no cinto. Essa terceira aqui, pessoal, essa cadeirinha, eu não acredito que essa cadeirinha realmente consiga vender, não. Que o cachorro vai passar a viagem toda nessa posição aí, sem se mexer, sem sair daí. Eu não acredito, não. Que ele passa essa vergonha aí. Eu acho que o cachorrinho aí, ou ele tá dopado, ou é um cio de pelúcia. Eu não acredito que ele se passe essa vergonha de passar aí a viagem toda desse jeito. Ei, professor, Pode falar. tira uma dúvida aqui. Se por acaso a pessoa ela for abordada, né, por um agente de trânsito, com guarda, e vamos embora supor que tenha, né, que tenha com cachorro. E se ele não tiver, se o bicho não tiver usando nenhum tipo desse equipamento, a pessoa, eles aplicam também, mano. Eles aplicam também. A pergunta é, tá levando o cachorro sem estar assim, você vai ser multado? Sim. Certeza, absoluta. Eles aplicam também? Aura, absoluta. O Código de Trânsito está dizendo isso. É mesmo, professor? Aura, mano, o Código de Trânsito diz que você não pode levar o cachorrinho solto. Tem que estar em algum desses lugares. Tem nem eu dúvida, sei. não. Tem nem perigo, se tu colocar uma mochila, se tu colocar uma mochila aqui no banco, mano, uma mochila, tu vai ser multado. A mochila tem que ir lá no compartimento de carga. Aqui é para ir pessoas, passageiros. O banco é o banco de passageiros. Se tu colocar uma mochila aqui, tu é multado. Tô entendendo. Duvide não. Aqui, pessoal, nós não vimos todas as multas, não, mas tem dezenas de multas, pessoal. Dezenas, centenas de multas. A gente viu só as principais, mas tem multa para tudo que tu imaginar, tem multa. Sem dúvida, não. Tô entendendo. O cachorrinho aqui, se ele estiver solto dentro do veículo, aqui está dizendo o quê? Que ele tem que ir preso de alguma maneira. Aqui ele deu 3 exemplos e deu a gaiolinha. A gaiolinha está presa aqui com o cinto de segurança, está fechada. Igual o bebê conforto, igual a cadeirinha, ó. O cinto passa aqui pela gaiolinha. O cachorro não é para ir solto, não. Não se iluda, não. Se você tiver com um cachorro solto, aquele cachorrinho na janela ali, é multa, mano. Não se iluda, não. Pegando o vento, que a gente vê direto, o pessoal passando o cachorro levando o vento. Agora, vocês têm que entender que a multa, você tem que ser pego, mano. A multa, você tem que ser pego. Alguém tem que lhe multar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu ando de moto mais ou menos 15 anos, 16 anos que eu ando de moto. Eu andei de moto, de chinelo, até um dia desse, mano. Nunca tinha levado uma multa. Vamos dizer que eu passei 14 anos sem levar uma multa, eu levei uma multa um dia desse andando de chinelo. A multa, você tem que ser pego. O fato de você andar 10 anos que nem eu andei, não quer dizer que você não vai ser pego nunca. No outro dia eu comprei uma sandália para andar de moto. Passei 14 anos sem comprar essa sandália. No outro dia eu comprei, levei 2 multas no mesmo dia, viu? Levei 2 multas no mesmo dia, andando de chinelo. No outro dia eu comprei a sandália. Minto, acho que foi no mesmo dia. Então, multa, você tem que ser pego. Ah, fulano ali fez e nunca foi pega, porque ainda não foi pega. Dia que for. Mulher grávida. Mulher grávida pode pilotar ou ser passageira em motocicleta. Não tem nada no Código de Trânsito que proíba a mulher de pilotar ou ser passageira, mas os obstetras proíbem, pois o fato de estar grávida e andar de moto causa
andar de motocicleta causa deslocamento da placenta, né? Eu já tive aqui 2 alunos aqui que disseram que perderam a criança, né? Pois deslocou a placenta e interrompeu a gravidez. Elas choraram aqui e contaram como é que foi tudo. E se for no veículo de 4 rodas, o cinto de segurança, jamais colocar o cinto sobre a barriga, né? Sempre abaixo da barriga. Jamais colocar o cinto sobre a barriga. Agora, detalhe. Questão de andar de motocicleta não é uma proibição, você não vai ser multado. Não tem nada que proíba, mas os obstetras, os médicos proíbem, pois dezenas de casos causaram o deslocamento da placenta, causando a perda, a interrupção da gravidez, né? São 7h40, pessoal, vai começar o intervalo de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Muito obrigado pela força.